Oi, gente do meu canal, como você está? Tudo bem? Roberto Camelo mais uma vez. Eu quero continuar falando a respeito de perfil comportamental. No vídeo passado, eu falei sobre os 4 perfis comportamental da teoria DISC, da teoria Marson-Disk, que é o dominante, o influente, o estável e o conforme. E neste vídeo eu vou falar sobre as características de essência de cada um deles. Começando pelo dominante, os dominantes eles gostam de desafios e são focados em resultados e objetivos. Eles precisam de autonomia e de visualizar oportunidade de crescimento. Se o dominante ele seja em qualquer lugar, numa equipe, numa empresa, e ele não visualiza a oportunidade de crescimento, ele não se interessa. Se o dominante ele precisa de autonomia, se ele não tem autonomia dos seus líderes para fazer alguma coisa, eles não vão conseguir realizar a tarefa deles. Então, gostar de desafios, são focados em resultados e objetivos. Precisam de autonomia e de visualizar oportunidade de crescimento. Eles são confortáveis para assumir posições de liderança. O dominante, ele gosta de liderar. O dominante, ele gosta de mandar, né? Outra característica do dominante é lidam bem com situações de pressão e onde seja necessário decidir rápido. O dominante, ele é bom. O dominante ele é bom para lidar com situações na pressão. É com eles mesmo. Então, se você consegue identificar dessas características que eu falei agora, se você tem alguma coisa com relação a esse, interessante? Então vamos ver agora características do influente. O influente, eles gostam de fazer parte de grupos, tem necessidade de desenvolver novos relacionamentos. O influente, ele gosta de gente, ele gosta do movimento, então ele gosta de fazer parte de grupos, tem necessidade de desenvolver novos relacionamentos. Outra característica do influente, eles possuem habilidade de comunicação e persuasão. Contam com o seu networks para conseguir o que querem. São pessoas de network, de relacionamento. São criativos e buscam formas diferentes de fazer coisas. Eles estão sempre querendo, sempre com ideias. O influente ele é muito cheio de ideias. Olha isso aqui, tive essa ideia e tal, né? E uma outra característica do influente é que ele é otimista e com facilidade para expressar suas emoções. É outra característica do influente. Então, gostam de fazer parte de grupos, possuem habilidades de comunicação, de persuasão, né? São criativos, buscam formas diferentes de fazer coisas e são muito otimistas. Então, essas são algumas das características de um influente. O estável. As características essenciais do estável é que eles valorizam o planejamento, com orientações claras e responsabilidades bem definidas. O estável ele é bem assim. Eles valorizam muito a questão do planejamento. Outra característica do estável são calmos e tranquilos. Gostam de ambientes harmônicos e têm a capacidade de quê? Apaziguar conflitos. Esta é uma das características do estável. Outra característica são resistentes às mudanças, caso não tenha clareza do propósito e das etapas envolvidas. Se você chegar com alguma ideia, chegar com algum projeto, alguma mudança, e você se deparar com pessoas que sejam resistentes a essas mudanças,
começarem a perguntar isso, não é que essa pessoa está contra você ou que ela já está criticando, dizendo que não vai dar certo. Não, é porque eles são resistentes às mudanças caso não tenha ou não exista uma clareza de propósito ou etapas bem envolvidas. Ok? Outra característica de um estável é eles têm preferência por trabalhar em grupo e decidir coletivamente. Eles não são individualistas, pelo contrário, eles têm preferência em trabalhar em grupo. Então, na sua empresa, na sua equipe, na sua igreja, seja onde você quer, os estáveis são muito bons para trabalhar em grupo, né? E eles gostam de decidir coletivamente. Então, essas são algumas características de um estável. Vamos para o conforme agora? Características de um conforme. Eles buscam seguir todas as regras e todos os procedimentos para garantir a exatidão do que se propõe a fazer. Ou seja, o conforme, eles gostam de andar na regra, eles gostam de andar na linha, né? Uma outra característica também de um conforme, eles possuem forte tendência ao perfeccionismo, podendo ser centralizadores com tarefa. O conforme ele é muito centralizador. Sabe aquela pessoa que, olha, faz isso aqui para mim, mas daqui a pouco ela diz, não, me dê cá. Não, deixa aqui, não, para sair do jeito que quero, só eu que vou conseguir mesmo. Então, o conforme ele é muito centralizador, ele tem uma forte tendência ao perfeccionismo justamente, e ele se cobra demais por isso, né? Outra característica também de um conforme é que eles gostam de ter o máximo de dados, ou seja, quanto mais informação, melhor. Ele tem informação e ele diz assim, eu ainda preciso de mais informações. Eu preciso de mais informações. E toma informações. Por quê? Porque eles gostam de ter o máximo de dados. Para quê? Para uma melhor análise. Para que eles possam analisar ou tomar uma decisão, aí eles querem assistir, querem estudar, e cursos e mais cursos, livros e mais livros, pesquisar e mais pesquisa, tá? Porque conforme ele é assim, ele gosta muito dessas. São características dele. E mais uma característica do conforme, eles possuem padrões de exigência muito elevados, tanto consigo mesmo quanto com os outros, né? Então, eles são muito exigentes consigo e com os outros. O conforme é assim, por quê? Por causa dessas características de querer tudo certinho, tudo perfeito, do jeito que quer, sabe? Dentro da regra. Então, essas são características de um conforme. E aí? Olhando para cada uma dessas características que eu falei, você já conseguiu aí desvendar qual é o seu perfil? O que você... eu tenho um pouco desse, eu tenho um pouco desse, eu tenho mais desse, isso aqui eu não tenho. E aí? Se foi um pouco rápido, faz o seguinte, volta o vídeo novamente e anota. Eu dei 4 características de cada perfil. E aí você pode ver, aí, desse aqui do dominante eu tenho 1 ou 2. Desse do influente eu tenho 1 ou eu tenho 3, não sei. E aí você anota quantos você tem de cada um deles. E aí no final você vai ver qual que você tem mais. E aí você vai dizer, então eu acredito que eu seja dominante, estável, e assim foi. Aí você vai começar a descobrir. Tá? No próximo vídeo eu vou estar falando sobre outras coisas a respeito de cada perfil comportamental. Ok? Tá certo? Se você gostou, dá um joinha lá, tá bom? Se esse vídeo ele foi de alguma forma trouxe benefício, se você gostou, se você conhece alguém que precisa ter esse conhecimento, compartilha com essa pessoa, tá? E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, ativa o sininho e a cada vídeo que eu vou estar colocando no canal, você vai ser uma das primeiras pessoas a ser avisada para isso.
Tá bom? Então, se você chegou aqui agora, caiu de paraquedas, se você está assistindo esse vídeo, você não entendeu nada, você volta na minha série de perfil comportamental, começa a assistir desde o primeiro, esse aqui já é o 4º vídeo, tá bom? Então aí você volta, assiste passo a passo e você vai entender por que é que eu estou falando a respeito de perfil comportamental. Tenho certeza que vai contribui muito com a sua vida. Tenho feito isso na minha vida, primeiramente, e tem ajudado nos meus relacionamentos. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Beijo no coração.